Gente, vamos lá então começar, né? Começar oficialmente nosso encontro, né? Aparecida, seja muito bem-vinda, você e o Paulo, né? Obrigado. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso grupo, no nosso encontro. A gente está falando de uma festa, porque fazem 2 anos que nós nos encontramos aqui pelo computador, né? Pelas redes. Então, 2 anos que a gente está estudando, né, o mesmo tema. E aí a gente está decidindo fazer uma comemoração virtual, né? Então é disso que a gente está falando. Mas eu quero apresentar a Aparecida. A gente sempre, quando recebe alguém, Aparecida, a gente oferece alguma coisa para essa pessoa, né? Uhum. E eu quero começar oferecendo para você e oferecendo, né, para cada um de nós uma coisa aqui. Roberta, deixa eu só primeiro te colocar como você não está, né, como anfitriã, né? Deixa eu só te colocar aqui. Pronto, beleza. Boa Então, noite, gente. oi, Sandra, boa noite. Uhum. Tudo bom? Tudo bom? Então, para poder nos receber, né, e receber a Aparecida, eu quero oferecer para a Aparecida, até porque, assim, é um luxo poder tê-la aqui, né, Aparecida, o Paulo aí juntinho, né? Mas a Aparecida, que é uma pessoa que raramente a gente ouve falar, né? E é uma pessoa que tem muita coisa para falar, né? Então, e a gente deu uma sorte danada de eles poderem estar em Guajará. Vocês estão em Guajará, né, Aparecida? Estamos em Estar em Guajará. Guajará e ter conexão e a gente poder estar conversando. E aí, para oferecer e para apresentar a Aparecida, eu vou compartilhar um vídeo com vocês. Então, que a gente possa curtir esse vídeo. Vocês estão vendo a tela? Vocês Tela só. preta? Sim. Beleza. Então, vamos lá. Aqui nós estamos no Castanhal da Raimunda. Estamos aqui, Vanderclay, compadre Vanderlei, Paulo, Clay. Estamos aqui todo mundo quebrando castanha. Aqui é nossa cozinha que fizemos de lona. E quando vir chuva não molhar, não estragar nossa cozinha. Nosso fogão a lenha. A Raimunda tá fritando peixe. Acabou de chegar da pescaria. Agora ela tá fritando um peixe para nós aqui comer. Fritando piranha. Olha aí, ó. Que delícia. Coisa boa. Muito bom. Que é a panelada de feijão que eu tô fazendo com charque. Nós estamos no mato, mas nós temos que passar bem. Para poder ter força. E aqui é nosso acampamento, que nós fizemos de lona para nós dormir tranquilo de noite, quando a chuva vir. Nós estamos no inverno, então chove todo dia aqui. Isso aqui é a casinha que a Raimunda fez de lona, para poder dormir tranquila à noite. Aqui tá as barracas, tudinho aqui dentro. Todo mundo. Aqui é na base da lamparina, que aqui não tem energia nem placa solar. Aqui tem que ser assim. Isso é para o povo ver que a gente sofre quando está nessa mata. Ali tá a castanha que os meninos estão carregando. Agora eles foram buscar mais. Para ver como é o sofrimento do povo aqui na mata, né?
E quando chega na cidade, o povo ainda não dá valor o trabalho que esse povo tem aqui na mata, correndo risco de uma cobra, um inseto, onça pelo mato. Mas o Criador está com ele, protegendo eles. E estamos nós no acampamento. E ali vem a Sofia. Tá chegando lá do porto. E tá ela. Ela e a Kessler. A Kessler é a esposa do rapaz que veio com a Raimunda. Quebrar castanha. Ali tá a Sofia. É, Sofia. Tá com frio, Sofia? Não. Descruza o braço. Ai, Sofia. Aqui, vou mostrar aqui o caminho que vai lá pro porto. Lavar. A gente lava a roupa pra lá. A gente vai aqui reto. Vai embora lá pro porto. Aqui é a mata. Nós estamos no meio da mata. O pessoal roçaram bem. Aí fizeram acampamento de lona pra gente dormir à noite, ficar tranquilo, né? Aí a gente liga na lamparina, acende. Lamparina que é para não ficar tanto no escuro. É aqui. E que nós estamos. Nessa direção é com os meninos estão na castanha. Daqui a pouquinho eles chegam. Vamos nós. Aqui é a minha barraca, mais do Paulo, a nossa rede. Nós dormimos de noite para passar o tempo. Mosquiteiro é eu que faço. Quente, hein, Raimundo? Tá quente, hein? Tá quente o fogo. Tá. E aqui atrás. Na mata mesmo. Aparecida, seja muito bem-vinda, né? Obrigado. Madi e Giselda chegaram aí durante, né, a apresentação aqui do vídeo, sejam bem-vindos também. E Aparecida, a ideia é que você conte um pouco para a gente, né, assim, da tua história e como é a vida, né? Como é que é a vida da mulher seringueira? E aí você conta um pouco para a gente e aí depois as pessoas a gente vai conversar com você, tá? Tá. Então é essa a ideia. Boa noite a todos. Tá? Minha vida no mato, eu gostei, né? Eu fui morar no mato, eu tinha 4 anos de idade com meus pais. Primeiro seringal que a gente viemos, porque nós morávamos em Porto Velho, eu tinha 4 anos de idade. Quando o meu pai trouxe a gente para cá, a gente foi para o Rio Cautaro, né? Primeira vez que o papai foi cortar seringa também.
Nós fomos morar numa colocação por nome de Laranjal, lá no Cautaro. Lá o papai começou a cortar a seringa, né? E nós era pequeno, não sabia de nada. E a mamãe contava que quando o papai chegava com leite da seringa, nós, cada um pegava um copinho para ir beber leite da seringa, pensando que podia beber. A mamãe começava a rir, né? Falava, não, minha filha, não pode beber, mas a gente queria porque queria beber esse leite. Mas ninguém conhecia, né? Que era branquinho, igual leite mesmo. Aí a mamãe ia lá e fazia leite pra gente ficar mais tranquilo. Então, desde aquela época, a gente morou esse tempo todo, acho que um ano lá no Cautaro, nessa colocação por nome de Laranjal. Aí depois nós saímos de lá. Naquela época morava meu avô, minha avó, meus tios, tudinho, né? E aí a gente saímos de lá, aí nós viemos morar num lugar por nome de São Domingo, né? Eu já estava grandinha já. Aí nós fomos morar nesse lugar de São Domingo. Era um centro, longe, longe, longe. A gente não ia, a gente ia como é? De posse de animal, né? Chamado de comboio. É, na costa dos animais que a gente ia, a gente levava as coisas e as crianças iam tudo em cima daquele animal, né? Longe, longe. Nessa época entremos, foi bem umas 5 famílias. Nós fomos morar num lugar bem ruim mesmo, ó. Que a gente a gente passamos até para, eu não tenho vergonha, a gente passamos até necessidade nessa época, né? Porque lá o rio Garapézinho era bem pequenininho, só pegava peixinho, piabinha, que a mamãe fazia pra gente comer, né? Naquela época. Mas mesmo assim, Beth, eu gostei de estar no mato, porque eu ainda acho que é um lugar melhor para me sobreviver, no meu caso, né? Eu ainda acho melhor viver por aí, pelo mato, né? Aí depois nós saímos de lá, nós viemos morar lá ali no São Luís. Nós viemos morar em São Luís, que é no Pacas Nova, né? Aí nós passamos uns 2 anos em São Luís, morando lá, com meu pai, minha mãe, na época, né? Cresci. Foi lá a primeira vez, Beth, que eu vi o Paulo, eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha 9 anos de idade. Mas tu também acredita que a primeira vez que eu vi ele, eu pequenininha, me apaixonei por ele, tu acredita? Ele tinha quantos anos, Aparecida? O Quem, Paulo. eu? O Paulo, você Eu tinha tinha 9, 9? e tu tinha quanto, Paulo? 17, 18. Ele tinha uns 17 anos, 18 anos. Ele é mais velho do que eu, 9 anos, né? Tinha isso, Paulo? É por aí que ele tinha, né? Pronto, aí a gente ficamos lá, ele passou na minha casa para beber um copo d'água. E naquela época a gente não tinha copo. A mamãe pegava aquelas latas de leite, ela abria, areava bem areadinha, ficava bem brilhando aquelas latas de leite, e a gente dava água para as pessoas que chegava naquela lata de leite para as pessoas. Aí eu fui dar água para ele, sabe? Eu me apaixonei a primeira vez que eu vi ele. Eu falei, rapaz, mas que rapaz bonito. Eu com 9 anos de idade, tu acredita isso? Eu não tenho vergonha de contar a minha história. Aí tá, e também foi só essa vez que eu vi ele, né? Aí pronto, aí nós ficamos lá, acho que um ano, aí nós viemos embora para Guajará. Quando chegamos em Guajará, nós fomos morar dentro do Rio Novo, no Rio Novo, nós fomos morar lá, né? Passamos, a mamãe passou acho que uns 2 anos com meu pai lá. Aí minha mãe se engraçou de um homem lá, deixou meu pai, nós ficamos tudinho com o papai, né? Fiquemos tudinho com o papai. Aí passamos uns 2 anos com o papai lá sem a mamãe. Aí depois nós baixamos. Aí eu fui morar na casa de um pessoal aqui em Guajará, seu Rio Almeida, o nome do senhor.
mas da dona Violeta, né? Aí eu fui morar com ele, né? Aí um dia a mamãe ia passando, eu conheci minha mãe. Mamãe ia passando magrinha, né, na rua. Aí eu gritei, mãe, mãe. A mamãe falou assim, que é esse menino? E eu cortei meu cabelo igual de homem, né? Aí ela falou, quem é esse menino que tá me chamando? E eu tava de short, uma blusinha bem curtinha. A mamãe não me conheceu. Aí eu cheguei bem pertinho dela e falei para ela que era eu. Aí a mamãe começou a chorar, até agarrou comigo chorando. Também não larguei mais a mamãe. Saí dessa casa desse pessoal, fui embora com a minha mãe. A minha mãe foi pro Ouro Preto, mamãe, para a reserva aqui do Ouro Preto, né? Foi morar com esse meu padrasto. Aí tá, e lá no Ouro Preto, eu vi o Paulo. Depois de muito tempo, eu vi o Paulo de novo. Aí eu falei bem assim, é ele. É aquele rapaz que eu vi. Aí pronto, eu não esqueci mais do Paulo, entendeu? Aí nós se conhecemos, né? Mas ele não queria nada comigo, porque eu era muito novinha. Ele nunca quis, assim, entendeu? Namorar comigo, porque eu era muito novinha, né? E eu, nessa história toda, depois que a minha mãe foi morar com meu padrasto, eu sofri muito, 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 muito mesmo, sabe? Muito. Fui perseguida por ele, e aí eu chorava muito. Minha mãe perguntava, eu falava para ela o que eu estava sentindo, falava para ela o que estava acontecendo, mas a mamãe, ela não acreditava. Mamãe não acreditava o que estava acontecendo. Uma vez, de noite, ele pegou um terçado grande, botou nós para correr, cortou como é que chama, o mosquiteiro da gente, botemos nós para correr, era de madrugada, nós corrimos para dentro do mato, eu e a mamãe. Aí chegou lá no mato, eu chorando e ela também. Aí eu falei, mãe, eu vou me embora, eu falei para ela. Mas você vai embora para onde? Eu falei, eu vou me embora, eu não sei para onde eu vou, mas eu vou, porque a senhora está sofrendo muito e eu também. Por causa do seu marido, está me perseguindo muito, eu falei para ela, né? Aí, quando foi nessa semana, nós saímos do mato, e acho que a Raia amanhecendo o dia quando nós saímos do mato. Chegamos lá, ele estava lá, né? Aí eu fui, tomei um banho, fui dormir que só eu. Aí quando foi depois, a mamãe chegou e falou assim, minha filha, se você um dia sair de casa, procura uma pessoa que dê conta de você, não vai arranjar uma pessoa que vai lhe maltratar, não. Nós chorando, né? E ela falando isso para mim. Aí um dia, na outra semana que aconteceu isso, nós fomos para um festejo, que é o festejo do divino, né? O pessoal festejava muito o divino. Aí nós estava lá no festejo, ele nem queria ir, mas a mamãe disse, não, eu vou levar minhas filhas para brincar, né? Aí nós fomos. Aí lá nós brincando de noite e tal, né? Aí o Paulo veio e falou para mim assim, um rapaz por nome de Chiola queria falar comigo. Aí eu falei para ele assim, não, eu não quero falar com ele, eu quero falar com você. Aí, aí ele veio, né? Conversando comigo, perguntou se eu tinha coragem de morar com ele e tal. Eu já estava magoado com o que aconteceu com o meu padrasto, né? Aí eu falei para ele, né? Eu quero. Aí você estava com quantos anos, Aparecida? Eu estava com 14 anos já. Estava com 14 anos. Aí de madrugada a gente pegamos, deixamos todo mundo dormir e nós fomos embora, fugimos. E aí, eu tinha 14, ele tinha 23 anos, né? E aí a gente fomos morar, minha mãe depois soube, ficou com raiva, ainda quis me bater, foi a maior coisa, meu padrasto se revoltou. Eu sei que foi uma história muito longa. Aí fui morar com o Paulo, na primeira vez que o Paulo foi morar só na colocação, eu fui morar com ele, né? Aí eu fui morar com ele no dia 13 de maio de, de 89, dia 13 de maio de 89, né? Nós fomos morar juntos. Aí lá eu tive a minha primeira filha. Aparecida, só um pouquinho. As pessoas não sabem. Colocação, o que que é? Só conta o que que é colocação. A colocação é
É um sítio, só que não tem roça. Não tem roça, tem estrada de seringa, aonde você vai, corta, colhe o leite e faz a borracha. Bete? Oi, Aparecida. Não, eu fui só abrir aqui porque os cachorros estavam, o outro cachorro queria entrar. Agora está todo mundo Uhum. aqui dentro. Pois é. Colocação é isso, aonde a gente fica cortando a seringa, só que a gente não bota a roça, né? Tá, É só para cortar a seringa, para colher o leite, fazer a borracha para vender. tá. Se alguém quiser, alguém tiver alguma dúvida das coisas que a Aparecida está falando, alguma palavra, tal, pode dar uma interrompida, né, Aparecida? Pode, amor, Pode, pode. pode perguntar, falar, "Ei, o que que é tal, para poder entender, né? Beleza. Aí você estava falando que nasceu ali a tua primeira filha de vocês, né? Foi, aí eu tive minha primeira filha lá, né? Eu engravidei, adoeci, quase eu morro, mas aí eu vim para a cidade. Antes de eu ter essa filha, eu tive um aborto, né? Eu tive um aborto, fiquei bem ruim. A minha cunhada, eu tava debaixo do assoalho, minha cunhada subiu no assoalho para jogar água no irmão dele, ela jogou em cima de mim e eu me assustei com aquilo. Aí eu tive um aborto. Aí depois desse aborto, mais assim, com uns 6 meses, eu engravidei da minha primeira filha, né? Que é a Ana Lúcia, minha filha mais velha, né? Tá, Hoje a minha filha Aparecida, está com 34 anos. só um minutinho, Mati, você quer fazer alguma pergunta? Pode Oi, falar. Beth, boa noite. Boa Boa noite, noite. Aparecida. Eu Boa só noite. tirar. É, é muito bom ouvir a senhora contar essa história, tá? Obrigado. Eu só quero fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. E nesse período que a senhora foi para o Seringal, o que era extraído da borracha era propriedade de vocês que estavam lá extraindo ou era contratado por alguma pessoa, por alguma empresa? Aquilo que vocês faziam era uma produção de vocês ou tinha um patrão? Naquela época que eu era pequena, a gente trabalhava com o patrão, né? O patrão, ele arrendava, né? Hã? Os patrão abonavam, né, a gente naquela época, meus pais, no caso, né? E aí a gente ia cortar a seringa para poder pagar o que a gente pegava com ele, entendeu? É a época dos barracões, Aparecida. É isso mesmo, a época dos barracão mesmo. Pode fazer a pergunta que eu tô aqui. Tá. Não, mas pode ir falando, quando alguém tiver alguma dúvida, Ô, tal, o Beth, pessoal vai sinalizando. Oi, Mari. só agora ficou uma dúvida. O que que é isso, época do barracão? E essa relação, que eu já vi isso no início, né, da imigração, Eu vou né? explicar o barracão. Porque ficava devendo ao patrão e não tinha um dinheiro próprio. No caso, Sim, vocês conseguiam ter algum bem próprio, algum dinheiro próprio, ou estava sempre devendo ao patrão? sempre ficava devendo o patrão, a gente nunca conseguia pagar, né? Barracão é aonde você chega no seringal, quando você vai para as colocação, por acaso faltava alguma coisa para comprar, lá você ia lá, comprava, né? Mas pagava quando fazia borracha, que ia acertar com o patrão, você pagava aquilo ali. Mas mesmo assim você ainda ficava devendo para ele que você nunca tinha condições de pagar tudo. Esse é que é o barracão, que chama, que é uma casa, E né? na época a senhora, isso ou seu pai?
Meu pai, que eu É. era pequena na época, né? E se quisesse ir embora dali, não tinha como ir embora. Ah, é só quando pagava a dívida mesmo. Não tinha como Mas sair de lá. quando é que pagava a dívida? Aí se eu. Cortava seringa no verão, É, no inverno ia tirar caucho, é, castanha, é. ficava trabalhando, Uhum, coisando. uhum. Mas conseguia pagar a dívida? A dívida, às vezes você conseguia, tipo assim, quando você era muito trabalhador, o patrão gostava de você, isso já agora, na década de 80 para cá, começou essa flexibilidade, da onde você era uma pessoa muito trabalhadora, o patrão dizia, não, ele é muito trabalhador, você baixa com a sua família que lá eu vou lhe dar outro abono. Aí você compra o que você precisa lá e depois você volta de novo. Mas ele nunca dizia assim, ó, lá você vai ter tanto de saldo. Você nunca tirava saldo, né? Aí ele lá abonava de novo e você voltava. Mas às vezes quando você chegava na cidade, você saía fora daquele patrão e já arrumava outro patrão, entendeu? Para ir para outro seringal. Ou então você voltava para o mesmo seringal, mas era muito isso. Você baixava não para receber saldo, mas para tirar outro abono para voltar novamente para o seringal. Era É. ano após ano dessa forma. O senhor é o esposo da dona Aparecida. Ele é meu esposo, ele conta bem isso aí, porque ele se criou pelos matos trabalhando, como até hoje nós vivemos, né? Hoje, na verdade, Tá. vocês dois, né, Aparecida, vocês trabalham Sim, juntos, né? sim, nós Mas dois. assim, Uhum. mas aí você estava falando só para pegar o fio da meada, né? Você estava falando daí da tua filha, né, da mais velha, né? Uhum, uhum. É, aí, Quando nós fomos morar juntos, conforme ela disse, no dia 13 de maio de 89, nós já não fomos mais trabalhar para patrão. é, Nós fomos trabalhar arrendado, pagava a renda da colocação, porque na época o Banco do Base, que na época era chamado de Banco da Amazônia, cortou o financiamento para os patrões. Já estava praticamente findando aquele ciclo da borracha. Então, deixou de ser financiado os patrões. Aí, o que os patrões fizeram? Eles arrendavam as colocações de seringa para os antigos, para os seringueiros continuar nos seringais, mas já não mais como freguês dele, como arrendatário. Então, a gente pagava 50 quilos de borracha por estrada de seringa por 6 meses de corte, trabalhando. Era de junho a dezembro, a safra da borracha. Então, a gente arrendava uma colocação com 4 estradas de seringa, pagava 200 quilos de borracha. E tudo era por tua conta. Tu tinha que arrumar tigela, faca de seringa, canoa, tudo. Tu tinha que dar teus pulos. Já não tinha mais aquela assistência do patrão. O patrão antes, ele te arrumava desde a espingarda, a faca de seringa, a canoa, fazia a casa, ainda roçava as estradas para você. Mas quando chegou a época em que o banco cessou, não financiou mais, aí sim, cada um teve que é. tocar por conta. Pagava a renda para eles, mas você fazia o barraco, você roçava as estradas de seringa, mas a borracha que sobrava da renda era sua, você podia vender para quem você quisesse na cidade. Então devia ser muito dura, né? A vida. E Olha, sobrava? Só uma pergunta. Sobrava bastante? Pouco? Quanto sobrava? olha, sobrava não muito, porque como a gente dependia dos marreteiros, já não era mais os patrão, eram muitos marreteiros que subiam o rio levando mercadoria, bebida para quem bebesse, roupa para quem quisesse comprar, enfim, tudo os marreteiros levavam. Vocês entendem o que é marreteiro? Sim, Sim, Acho entendo. que não, tem gente que não, Paulo. é Tem um gente que não. comerciante, é um comerciante que leva o arroz, o feijão, a farinha, o óleo, o sal, o açúcar, o café, todo o alimento necessário para
para quem quisesse comprar. E a gente pagava com borracha essa mercadoria. Ele chama de rancho. É rancho. Pagava esse rancho com borracha. Não tinha moeda, era a borracha. Digamos, eu comprei 100 quilos de borracha de rancho, comprei 50 quilos, comprei 200 quilos de rancho, enfim, era em troca da borracha. E no final do ano, quando sobrava, você trazia 200 quilos, 300 quilos para a cidade, porque não tinha mais o patrão para abonar. Aí o que aconteceu nesse intervalo? Aqueles antigos patrão que ficaram na cidade, eles faziam o seguinte, eles arrendavam a colocação e te davam dinheiro para pagar a borracha na folha. O que era isso? Tu pegava ali, digamos, o preço da borracha, estava R$ 5. Ele diz, olha, eu te dou o valor de 500 quilos de borracha na folha, mas a borracha está R$ 5 agora, eu vou te dar a R$ 2,50 na folha, para tu me trazer 500 quilos de borracha quando tu baixar. Você se sujeitava e pegava, né? Pegava aquele dinheiro pela metade do valor do preço do produto, que ele estava te dando um dinheiro adiantado, era um financiamento de risco dele, né? Então, para ele não ter tanto prejuízo, se um não pagasse, o outro que pagava compensava o que o outro não tinha pago, entendeu? Então, era mais ou menos assim. Mas sempre todo mundo pagava, eles sempre saía ganhando. Posso fazer uma pergunta? Fique à vontade. Então, quem eram os compradores de borracha? Quem se interessava por comprar borracha? O que eles faziam com a borracha? Olha, a borracha, ela sempre teve, naquela época, até a metade da década de 90, tinha as usinas de beneficiamento de borracha que transformava o CVP virgem prensado, né, que é a borracha polido da seringueira, é o CVP, e as usinas de beneficiamento transformava ela em GEB, que é o granulado escuro brasileiro, para vender para as pneumáticas, para transformar em pneu, câmara de bicicleta, borracha de panela de pressão e tudo o derivado que era necessário, né? Inclusive o preservativo, né? Esse preservativo também é feito do látex da seringa. E essas fábricas que fazem essa transformação estão aí na Amazônia ou elas estão aqui mais espalhadas no Brasil, no Sul? Olha, hoje está espalhado no Brasil todo, mas na época, essas usinas que faziam o beneficiamento primário ficava aqui nos municípios. Aqui em Guajará-Mirim tinha 3 usinas de beneficiamento de borracha. Em Porto Velho tinha, no Baixo Amazonas tinha, no Acre tinha, em todo lugar tinha, né? Aqui tinha 3 aqui em Guajará. Obrigada. E acho que assim, só para, assim, Guajará-Mirim está na divisa com a Bolívia, né? E essa colocação, né, que a Aparecida, o Paulo estão falando, está falando de uma colocação, são colocações que ficam ao longo dos rios, né? Né, Aparecida, né? Sim, é verdade. Ao longo dos rios, né? E os marreteiros, então, eles iam subindo e descendo o rio, né? Os rios, vendendo esses produtos, né? Sim. Então, é uma vida que se faz ao longo dos rios, né? Pelo menos aí Sim. nessa reserva e várias outras, que hoje é uma reserva, né? Que é uma reserva estrategista, né? Que é a reserva, né? Na verdade, a reserva do Rio Ouro Preto, ela passou a ser reserva no dia 13 de março de 1990. Então, até essa data, a gente ainda pagava renda. A partir dessa data para frente, nós não pagamos mais a renda, porque quando foi criado a reserva, nós descobrimos que os patrões não tinham título da terra. Então, eles cobravam de forma ilegal isso da gente. Eles não eram donos de nada. Então, com a visita de Chico Mendes aqui em Rondônia, Chico Mendes, aquele que mataram no Acre, ele fez alguns contatos aqui e marcou a primeira reunião
acredito que foi no mês de fevereiro de 1989, o primeiro encontro de seringueiros em Rondônia. A partir desse encontro, nós tivemos o conhecimento de que esses patrão nada mais era do que um bando de ladrão, aproveitadores, que eles não tinham título desses seringais. Ao contrário, como o governo financiou eles para nos tornar escravos desde dos nossos ancestrais, então o governo praticamente pagava ele para nos escravizar, através dos financiamentos do Banco da Amazônia. Né? É uma história muito longa, se fosse contar, demoraria muito. Mas aí vocês estavam, né, eu acho que assim, nessa condição, no Rio, né? Quantas horas a Aparecida dava a colocação onde você e o Paulo, né, começaram a vida juntos, né? Quantas horas que isso dá até a cidade? Quanto tempo de rio, de barco? Que, Na época, na época não tinha estrada, na época a gente saía daqui do porto da cidade, pegava um motorzinho, rabeta, um barco, né? O pessoal talvez aí não saiba o que é rabeta, né? Mas é um motor, você instala na popa de uma canoa, de um barco, e ele te conduz via fluvial, pelo rio. Dava 2 dias de viagem daqui de Guajará-Mirim até a nossa colocação de seringa, 2 dias viajando. 2 dias viajando é uma longa viagem. É, pegando sol, chuva. Beth, posso fazer mais perguntas? Pode, Mário. Dona Aparecida, conta para mim como é que era a vida, assim, as dificuldades, como é que a senhora se arranjava na colocação no meio da mata, longe de recurso que tem centro urbano. Como era a vida da senhora, mulher, no meio da mata? Na verdade, eu gosto muito de estar no mato, como até hoje nós vivemos, né? Eu gosto muito, só que hoje está diferente, que nem antigamente. Antigamente não tinha energia, a gente não tinha uma, uma bomba para puxar água, hoje nós tem fogão a gás, hoje nós temos, mas naquela época não, naquela época nós não tinha nada disso, e eu gostava, simplesmente eu gostava de estar no mato, né? Meu marido ia para o mato cortar seringa, eu ficava em casa, fazendo a comida, limpando o terreiro, e é uma vida muito boa, entendeu? Como é o seu nome, cidadão? É Mário. Seu Paulo, me chama Madi. Madi, deixa eu te falar, Madi. Na verdade, era o que nós tínhamos. Nós não tínhamos que gostar ou deixar de gostar. Era a opção que nós tínhamos para viver. Os nossos pais ensinaram a nós fazer aquilo. Nós não sabíamos fazer outra coisa. É tanto que com a falência do mercado para borracha, foi um desespero muito grande para nós. Ter que parar de cortar seringa. O que nós vamos fazer para viver que a gente não sabe fazer outra coisa? Então, não é muito uma questão de que a minha opção é fazer aquilo lá. Era o que a gente sabia. Hoje, não. Hoje é uma opção nossa. Cortar seringa hoje, a gente vai lá porque a gente quer. Se a gente quisesse fazer outra coisa aqui na cidade para viver, poderia até fazer. Mas, por uma opção nossa, e de gostar de ficar no mar, a gente faz isso. Mas naquela época, Era obrigado. era o que a gente sabia fazer, era o que tinha para fazer. Entendeu? Não tinha outra alternativa a não ser aquela. Eu entendo, seu Paulo. O que eu perguntei assim, porque eu imagino que a gente ouve falar do seringueiro. É uma profissão masculina de homem, né? E para as mulheres, elas normalmente acompanhavam, criavam família, mas imagino que deva ser mais difícil para a mulher do que para o homem, né?
viver nessas Na verdade, circunstâncias lá naquela época, naqueles anos, né? Mas não mudou muito não, viu? é, Eu acho que hoje, mesmo com toda a facilidade que a gente está tendo, digamos, nós temos o nosso próprio motor, o nosso próprio barco, né? Nós mesmo compramos o nosso rancho para levar, nós não dependemos mais de atravessador estar no nosso porto tentando oferecer nada, mas as dificuldades profissionais ainda são as mesmas, com a diferença. Naquela época, nós éramos jovens, então, para nós, aquilo ali para nós era brinquedo. Mas hoje não, hoje é um fardo pesado para nós. Digamos, eu já tenho 58 anos, a minha esposa já tem 49, então nós já não temos o mesmo pique de antes. Mas cortar seringa ainda requer a mesma força, senão você não faz nada. eu corto seringa. E a Aparecida, ela quando morava com a mãe dela, ela era obrigada a ir para o mato com a mãe para ajudar, tanto cortar como carregar a escada, carregar o cernambi. Então ela estava junto. Quando ela veio morar comigo, eu não deixei mais ela ir para o mato. Eu não deixava. Eu digo, não, Cida, isso é um trabalho para mim. Você cuida O das que tarefas é de casa. Cernambi? Tá, desculpa. Nada. O cernambi é o leite da seringueira coagulado. A gente chama de leite coalhado. Ele vira o cernambi. Entendi. Você corta a árvore, apara o leite e ele coalha dentro daquela tigela, daquela vasilha. Quando você tira ele, a gente chama de cernambi. Eu não sei se a Beth tem, mas eu não sei se eu mandei para ela, eu no mato, cortando seringa. Ela Aparecida, deve ter essa então. filmagem. Eu tenho a filmagem, eu estou tentando pegar aqui para colocar. Eu estou tentando pegar um Cernambi aqui. Estou só olhando para ver onde está, vou ver se eu acho para mostrar aqui, enquanto vocês estão Ah, falando. E eu queria aproveitar também, assim, vocês estavam falando, né, no quilo de borracha, a Aparecida corta também, né? Assim, para fazer 1 quilo de borracha, quanto tempo mais ou menos de trabalho demora e quanto custa, né? O quanto vocês conseguem vender 1 quilo de borracha, só para ter uma ideia, que eu acho que para quem nunca viu é mais difícil ter a ideia. Deixa eu só é, procurar. verdade. Esse negócio dos quilos aí, negócio de vender, o Paulo é que entende essas coisas. Eu não entendo muito, não, mas ele pode falar por mim. Olha, a gente trabalha por estrada de seringa. Uma colocação ela tem 4 estradas, no caso a nossa lá tem 4 estradas. Cada estrada ela tem, em média, 220 a 250 seringueiras, árvore por estrada de seringa. Pela quantidade de dias que eu cortei esse ano, que a Cida, esse ano ela não me ajudou a cortar, não. É. Nós dividimos as tarefas. Ela fez o trabalho de fazer a borracha, imprensar, lavar o cernambi e imprensar. E eu cortava a seringa e trazia o cernambi do mato. Então saiu uma média de 12 quilos por cada corte que eu dava nas estradas. 12 quilos. Eu cortei 60 dias e deu 800 quilos de borracha. Então, uma média de 12,5 quilos por aí, por estrada, uma pela outra. Eu passo 7 horas cortando essa estrada. 7 horas. Eu saio 6 horas da manhã, quando o dia está clareando, e chego em média 1 hora da tarde, 1h30 da tarde. Com o cernambi já em casa, Eita, faca bonita, hein? para lavar. Então, olha aqui, só para essa é uma faca, né? Essa É uma faca de seringa. Então, que você risca a árvore. É. Isso aí se chama como? É o gato para tirar o cernambi de dentro da tigela. Aqui, né? É o gato. É o Mas gato. eu não uso desse jeito, que é perigoso se acidentar. Não uso assim. Essa pontinha aqui que tem aqui é para guiar o leite para vir para dentro da tigela. E aí na costa é para rapar a seringueira. É, Rapar a casca dura para poder cortar mais macio. é.
Essa daqui foi feita pelo seu Nilo, me parece. O Nilo Pessoa, sim, Nilo conheci Pessoa. muito. E esse daqui é uma pequena pelinha, né? Isso. Isso aí era quando era borracha defumada, né? Que vai defumando, né? Vai girando É, aqui e vai daí é jogando. o leite. Essa é uma Uhum. pequenininha, né? Ela é grande, não, Sim. né? Essa é de Sim. demonstração só. Uhum. Uhum. Isso mesmo. Deixa eu perguntar. Tá. Eu queria entender, porque parece que vocês, de alguma forma, além de localizar, né, a estrada, fazer todo esse trabalho de limpeza, depois de fazer a coleta também da borracha, do látex, né, do leite, tem uma parte de processo que vocês fazem com esse material que é colhido antes de vocês venderem, não é? É, Ou vai só o leite? esse é o trabalho que a Aparecida faz. Quando eu chego com o Cernambi em casa, eu ajudo ela a lavar, tem que lavar muito bem, cortar, tirar toda a sujeira. Aí ela vai e imprensa. É uma caixa com toda quadrada, com a tampa em cima, e a gente tem um peso, né? A gente bota em cima para imprensar e fazer os blocos. Bloco em média de 25 a 26 quilos. A nossa borracha, esse ano, tinha essa média. Foram 30 borrachas, deu 807 quilos. Uma média de 25, 26 quilos e meio, uma pela outra. Imprensado. Tigelinha por tigelinha imprensado. Ela seca também um pouco, né? Ela desidrata um pouco para Totalmente. ela. Tá. Totalmente. E o defumar tem uma diferença? Defumar esse látex? O que traz de qualidade? Olha, defumar é um trabalho um pouco mais cansativo, porque você teria que cortar a estrada, chegar em casa, você teria que voltar cada madeira tirando o leite, tigela por tigela, botando dentro de uma vasilha, depois bota num saco para trazer para casa. Chegava em casa, você colocava dentro de uma bacia, fazia um fogo de baixo para aquecer aquele leite para engrossar. Aí é que você ia fazer essa bola que a Beth mostrou, que era a borracha defumada. Aí você tinha que tirar o cavaco das árvores do mato, acender o fogo dentro de uma fornalha, um buraco no chão, tipo um ninho de salbeiro, mas feito pela mão do homem mesmo. A gente que fazia a fornalha, acendia aquilo para sair a fumaça. Aí você ficava exposto ali horas e horas, jogando cuia por cuia em cima daquela borracha, levava para cima do bujão, da fumaça, para poder, então, a fumaça cozinhar aquele leite. Quando estava cozido, tu levava para a bacia de novo, dava outro banho, levava para a fornalha de novo, rodava na fornalha, cozinhou, levava de novo, até acabar aquele leite. Defumava. Média de 4, 5 dias, tirava uma borracha. Uma média de 50, 60, 70 quilos, dependia da seringa, se era boa ou não. Então, esse era o processo de fazer borracha defumada. Você trabalhava muito, você inalava muita fumaça, a vista lagrimava em função de ter muita fumaça, enfim. Mas isso na década de 80, foi parâmetro de fumar na década de 80, no início da década de 80. Hoje não, hoje a gente colhe, busca só aquelas bolachinhas de dentro da tigela. Cernambizinho. Então é mais fácil, fazer borracha ficou mais fácil do que a borracha defumada. Está mais fácil. Quanto ao preço que vocês perguntaram, olha, a tabela da Conab, que é o órgão público que faz a tabela do preço dos produtos da bioeconomia que eles falam, né, do açaí, do patoado, enfim, da copaíba, da borracha, da castanha. Então, a tabela do preço da borracha hoje está R$ 5,00, 5,50 um quilo, dentro da tabela da Conab. Mas quem paga para nós só paga R$ 3,50 por quilo da borracha, não paga os R$ 5,50, que é para o governo subsidiar esses R$ 2,00
que falta ser pago. Mas a gente recebe um preço no valor de R$ 13 por quilo dessa borracha de tigelinha, que é colhido e tirado o Cernambi da tigela. 13, por quê? Porque nós recebemos por pagamento de serviços ambientais prestados, né? Pagamento por serviços ambientais, que joga mais R$ 8 ali em cima desse valor dos R$ 3,50, quer dizer, já vai para R$ 11,50. Aí paga, por você ser sócio kits da associação, recebe mais um percentual. Aí, pela qualidade da borracha também, recebe mais um percentual e chega em 13. R$ 13 o quilo. Era 14 o ano passado, esse ano diminuiu. Porque eles não querem mais essa borracha de tigelinha, eles querem borracha colhida o leite. Então, você colhe o leite e não deixa coalhar no mato. Chega em casa, coa aquele leite e imprensa. Aquele Cernambi vai coalhar em casa, coagular em casa, e você imprensa e faz a borracha do leite colhido. Essa eles estão pagando a R$ 15 o quilo, dessa colhida do leite. Eu vou compartilhar aqui umas imagens. Espera só um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui umas imagens que eu acho que ajuda a gente a... O filme Aparecido, eu não consegui... cadê? Não consegui localizar, mas eu vou colocar... Cadê? Está aqui compartilhando. Vocês estão vendo? Tô. Tá vendo? A minha está bem do ladinho aí. Espera aí, ó, aqui, ó. Vou começar com essa daqui. Onde está eu cortando? Explica aí, Essa tá mais- Aparecido, ó. Aqui, ó. E Aí é eu que estou cortando. É. a foto aqui mais de longe, só para ter uma ideia, né? Tem a filmagem não, Beto? Não tem. Eu Eu não não consegui, eu não consegui achar a filmagem. Mas isso aí não é a filmagem? Não, Não. isso é foto. Isso é foto da filmagem. Só para explicar, Cida, para tu explicar, ó. Isso é uma árvore que a gente chama de seringueira. Essas árvores identificadas no meio da floresta amazônica, a gente faz uma trilha, identificando árvore por árvore, né? E a gente vai e risca com essa faca que a Beth mostrou, a gente faz um risco na casca dela, só na casca, não pode chegar no âmago dela, porque senão ela não sara, não cria mais casca, e muitas das vezes ela morre. Então a gente corta só a casca para sair o leite, né? O leite, muitos chamam de seiva, né? Nós chamamos de leite, que cai dentro de uma tigela, e essa tigela que apara, a gente risca com aquela faca de seringa, né? Aquele material que a Beth mostrou. Aí eu estou guiando o leite para cair dentro da tigela. Aí ela está cortando, Aí a eu tô tigela é esse cortando. objeto aqui embaixo, preto, Aqui, ó. branquinho dentro é o leite da seringa caindo aí dentro. Uhum. Tem que ficar acompanhando o leite sair, ou pode deixar lá a tigelinha, que nem tu vê na foto aqui, Olha que e bonito. olhar outra, como é que... Você corta ela, a árvore, deixa o leite caindo dentro da tigela e já vai para outra árvore. Você passa 6, 7 horas fazendo isso direto, e é rápido, não pode demorar, senão chega de noite em casa. A Cida corta muito bem, corta a seringa muito bem. Mas ela parou de cortar a seringa por causa que ela adoeceu da coluna, ela não aguenta mais andar. Isso aí é o Paulo. Ele leva a água, leva a comida dentro desse saquinho aí atrás das costas dele. Que a gente, a hora de meio-dia, a gente para comer, né? Porque senão não aguenta. E aqui mais de lado, né? Muito bonito, né? O leite, né? Esse dia eu peguei uma pé de formiga, fiquei com minhas pernas tudo. Tem o vídeo, né, mostrando, o vídeo você tirando as formigas, né, e tentando se livrar delas, né?
E tentando sair do sufoco, né? Agora, Aparecida, É, como é que era a vida com as crianças dentro do seringal, né? Como é que é? Não dá. Como é que é com as crianças? por isso que eu não andava no mato na época, né? Que eu tinha minhas crianças para cuidar. E foram quantos? Aí três, são três filhos. É duas meninas e um rapaz. Hoje meus filhos já estão tudo de maior. A minha mais velha tem 34, o meu menino tem 32, a minha caçulinha tem 31. Ai, perdão. Nós temos 9 netos. Nós temos 9 netos agora. 9 já? Ah, 9 netos, tem uma casada já. E os filhos e noras seguiram a profissão de vocês ou não? Nem. Não, nenhum. Eu só tenho uma nora. Nós trouxemos eles para a cidade para estudar. Foi. Aí eu fui trabalhar na Associação de Seringueiro, na primeira associação chamada ASGM, Associação de Seringueiro de Guajará-Mirim. Eu era diretor dessa associação. Depois fui para a Organização de Seringueiro de Rondônia, em Porto Velho. Trabalhei 10 anos nessa organização. Aí, quando eu saí da Organização de Seringueiro de Rondônia, eu voltei para a reserva de novo, aqui do Guajará-Mirim, do Ouro Preto. E estamos morando até agora aí. Aí, nesse intervalo, meus filhos estudaram, né? E hoje cada um está trabalhando naquilo que acha melhor. Tem uma filha minha que mora em Porto Velho, tem uma filha nossa que mora em Sorriso, no Mato Grosso, e tem o meu filho que mora com nós aqui. Só quem trabalha no mato sou eu e Aparecido. Nossos filhos não quiseram, porque eles viram que, na verdade, a educação que nós temos não prepara o jovem para voltar lá para o seringal, para a reserva. Prepara o jovem para a cidade, para a área urbana. Então, eles se qualificam não para voltar lá para dentro, se qualifica para arrumar um emprego aqui na cidade. Inclusive, a Beth e o Nilson, nós contratamos o serviço deles, na época, para fazer um programa de educação voltado para os extrativistas de Rondônia. Mas, por falta de recurso financeiro, nós nunca conseguimos colocar o projeto em prática. Seria uma escola agroextrativista, onde os alunos ficariam 15 dias na escola, igual as EFAS, em Porto Velho tem, as escolas família agrícola, né? Então, essa seria um colégio semi-internato, concluiu a quarta série, vai fazer a quinta série, ficava 15 dias na escola e 15 dias voltava para a casa dos pais, para botar em prática aquilo que aprendeu na escola. Esse sistema de escola teria tudo, todas as culturas que ele desenvolvia na colocação dele, teria nessa escola, né? Eles iam aprender na teoria e na prática, desde a agricultura familiar ao extrativismo dos produtos naturais. Mas nós não conseguimos implantar esse colégio. Ainda temos esperança de fazer isso um dia. Seu Paulo, dona Aparecida, dá licença fazer outra pergunta. Pode fazer. Agora, seu Paulo falou uma coisa aí que eu já estou querendo perguntar há algum tempo. Esse tempo todo que a senhora e o senhor vivem na floresta e vivem da floresta, aprenderam a respeito das plantas, de plantas medicinais, de uso da floresta para tratar doença, também tiveram esse interesse de aprender a respeito disso, ou a necessidade de aprender? Na verdade, é assim, quando, às vezes tem gente, às vezes eu mesmo, quando eu estava assim, eu fico pelo mato, quando remédios para medicinar, que nem a unha de gato, que chama, que é uma planta, né, que tem no mato.
Ela é muito boa para infecção, ela. Aí tem a faveira, tem também a, né, sucuba, essa planta tudinho, isso aí é bom, é anti-inflamatório, né? E tem também aquela o amarelo, e tem muitas outras plantas que é muito bom para você tomar, entendeu? Na verdade, a Aparecida ela é uma raizeira. Ela sabe fazer remédio de vários tipos. A raiz do açaí serve para anemia. A raiz do açaí. Você bate a raiz do açaí, você faz o chá e toma para anemia. É muito bom. Ah, então, Dona Aparecida sabe tratar das pessoas também, né? Cuidar. É. Remédio para tosse, eu sei fazer xaropes caseiro, muito bom para Casca de tosse. jatobá. Casca de jatobá, tudo isso é bom. Remédio, né? Medicinal. Giselda, você quer falar? Sim, boa noite. Cida, Paulo, vocês falaram desse incentivo, né, que vocês passaram a receber, que na verdade é maior até mesmo do que o que se paga pelo quilo da borracha, né? E eu fiquei curiosa para saber quando que surgiu esse incentivo, né? Queria saber em que governo aconteceu isso. Isso não Vocês vem do sabem? governo, não vem do governo, vem de empresas privadas, porque você sabe que a poluição no mundo é muito grande. Uhum, E muitas empresas, elas precisam, de uma forma ou de outra, ajudar a manter essas florestas em pé para elas continuar poluindo lá fora. Então, esse serviço ambiental, eles pagam por esse serviço ambiental, é porque a gente mora lá no mato, mantém a floresta em pé, sem derrubar árvore, então eles pagam esse diferencial por você fazer esse tipo de cultura, entendeu? Porque são empresas que trabalham com confecções de sapato e outros derivados da borracha que também poluem, né? Também poluem. Então eles ganham destaque. Poxa, eles bancam um grupo de pessoas que vivem na floresta amazônica, preservando o meio ambiente, e eles pagam por esse serviço ambiental. Então, a matéria-prima produzida pela borracha lá, transformada em sapato e outras coisas, tem um valor acima do preço convencional, porque vem de populações oriundas da floresta, né? Então, para a sim, empresa isso é bom, é marketing. sim. E vocês conhecem o dono da Mercur, que é o seu Jorge Oedsel, que eu já li matérias sobre o trabalho dele com os seringueiros, tanto os ribeirinhos quanto indígenas. Ele tem uma empresa, né, que faz essas borrachinhas de material escolar, e que, segundo a matéria, ele é muito querido pelos ribeirinhos, porque ele faz esse trabalho junto com eles e preservando, inclusive, né? Inclusive, ele abriu mão de ter lucros astronômicos na empresa dele para trabalhar com a preservação da floresta e com essas populações que vivem, né, da extração da borracha. Vocês já ouviram falar dele ou não? Não, essa empresa que eu não conheço essa empresa aí que a senhora mencionou o nome, nem esse cidadão, mas quem compra a nossa matéria-prima é a Veste, uma empresa francesa que tem uma indústria em São Paulo e que compra a borracha da região amazônica, do Acre, do Amazonas, uma parte do Pará e daqui de Rondônia, né?
Ela trabalha só com calçado, só com sapato. É uma empresa francesa, ela. É a Veja, né? A Veste. Ok. Tá bom, muito obrigada, viu? Tranquilo. Aparecida, essa relação com as plantas, você aprendeu como? Já que você é doutora raiz, né? Segundo Paulo, né? Mas você aprendeu como isso? Rapaz, isso vem da minha avó, da minha mãe, eu aprendi com elas. Elas que ensinavam, né? Que era bom. Então eu fui aprendendo com a minha mãe, entendeu? Minha avó, que é minha avó, ela sabia de muita remédio assim, medicinal de plantas. Na verdade, Beth, a dor ensina a gemer, né? Tem esse ditado, acho que vocês devem conhecer. Quando a gente contraía malária, quando era criança, na casa dos nossos pais, falar dos meus pais, o meu pai tratava nós com raiz de planta a malária. Tem um arbusto chamado manjerioba. Ele arrancava aquele arbusto, cortava a raiz dela, lavava, batia, esbagaçava aquela raiz, botava dentro de uma panela assim com uns 8 a 10 litros de água e fervia para ficar 2 litros. Aquilo ficava tão amargo que não dá nem para explicar o quanto aquilo ficava de amargo. E ele enchia um copo, esses copos americanos, e dava para você beber tudinho aquilo ali. Você morrendo ali com a malária, esse tremendo, bebia. 3 dias tratando, você curava a malária. Era uma forma. Outra era a quina-quina, uma árvore também que tem no mato, que você tira a casca, e essa você não ferve. Bota só dentro d'água. No outro dia você vai beber, na hora que bate dentro de você, o espírito sai do corpo, fica só a carne, de tão amargo que é. É Mas era verdade. assim que a gente era curado. Nós não tínhamos remédio de farmácia nos seringais. E os patrão também não tinham muita opção de levar remédio. Então, ou os Você pais tem se que- dedicavam em aprender e descobrir as coisas para curar os filhos, ou os filhos morriam tudo. Verdade. Às vezes, quando você levava um corte grande assim, o que que fazia? Botava um pó de café para cortar aquele sangue, para parar de sair sangue. Tampava aquilo ali com pó de café e amarrava, né? E aí parava mesmo, sabe, de sair sangue. Aquilo. Às vezes botava um sal em cima e amarrava um pano em cima. Eu tenho um golpe na minha perna aqui de uns 10 centímetros de comprimento. Eu caí em cima de um gume de inchado. Meu pai pegou, ele trabalha, naquela época, o sal nosso não era esse sal fino, era um sal grosso. Ele pegava aquele sal, pilava dentro de um objeto de alumínio, para ficar mais fino, enchia o golpe da minha perna e amarrava um pano por cima. Foi assim que sarou esse golpe. Então, mais ou menos, era dessa forma que a gente era tratado. Era da forma como você... Por que ele botava o sal? A pergunta é, por que o sal? É por causa que ele dizia, meu filho, o sal a gente salga a carne e ele não apodrece. A carne, o peixe, você salga, ele não apodrece. É uma maneira de você manter aquela carne por um bom tempo sem ela apodrecer. Então, se eu boto no teu golpe, a tua perna não vai apodrecer. Vai chegar ao ponto de recuperar até sarar. Era essa a explicação que ele dava. Mas doía muito o sal na carne, né? Mas era assim que tratava. Seu Paulo, fazer uma pergunta. Porque hoje em dia, na década de 60 para cá, não é hoje em dia, quando se fala de Amazônia, surgiram em Porto Velho, em Rondônia, surgiu no Acre, uma série de igrejas que usam ayahuasca, que é oriundo da Amazônia, Amazônia brasileira também, e, né, de fronteira. O senhor chegou a conhecer? Qual a visão que o senhor tem a respeito do ayahuasca? Olha, aqui tem uma associação que eles têm eles usam muito esse chá, né? É aquele, nós chamamos esse cipó, muitos conhecem como asca, aqui a gente conhece como mariri. Mariri e chacrona. Pois é, eles
colhem esse cipó e tomam esse chá. Eu nunca experimentei tomar esse chá, mas eu tenho um colega chamado Zé Maria, a Beth conhece. O Zé Maria, em Porto Velho, ele foi, né? O nome daí da associação era o Santo Daime. É o nome de fantasia aí da associação deles aí que fazia esse chá. Aí ele disse, vamos lá, Manel Mercado. O Manel Mercado já até morreu, faleceu. Eu disse, vamos embora. Levou o Zé Maria lá. Aí eles falaram para o Zé Maria como é que era, o que ia acontecer com ele, que ele ia começar a viajar, ia ver coisas que ele nunca tinha visto na mente dele. Ele disse, eu vou tomar então. Aí ele tomou aquele chá. Mas ele que o que deu nele muito foi uma dor de barriga, uma diarreia, que quase ele se caga todo para chegar até o escritório da USR. Enfim, já ouvi falar muito, eles já nos procuraram, porque na reserva do Rio Ouro Preto tem bastante desse cipó. Eles queriam fazer uma parceria com a gente para eles colher esse cipó, mas nós não firmamos essa parceria com eles, não. Nunca deixamos eles tirar lá na reserva, não. Paula Aparecida, qual que é a relação, né, dos seringueiros da reserva extrativista com os indígenas? Como é que é essa relação? Tem muitos indígenas perto da reserva? Tem reserva indígena por perto? Como é que é isso? Olha, Beth, na verdade, na reserva do Rio Ouro Preto, nós não temos índio próximo de nós. A única área indígena que tem é na foz do Rio Ouro Preto, na saída do Rio Pacas Novos, lá tem uma aldeia, que é a aldeia Tanajuba, mas nós não somos próximo deles, é longe, fica distante. Eles vêm no Ouro Preto, pesca e tudo aí, mas nós não temos esse contato próximo. Antes, na época do que nós arrendávamos as colocações de seringa, nós tínhamos uns times de futebol, a gente jogava bola com eles. Ia lá na aldeia, né, no dia do índio lá, que eles tinham aquelas comemorações, os jovens tudo lá e jogava bola com os índios, mas uma reserva que praticamente é bem misturado com os índios é a reserva do Pacaás, a reserva extrativista Pacas Novos, é uma reserva estadual. Então ela faz divisa com algumas aldeias indígenas. Tem o Santo André, tem o Rio Negro Ocaia, tem a terra indígena São Luís, que já é a parte dos Uruiuauau, né? Enfim, tem algumas aldeias que é bem próximo deles. Tanto eles passam de frente, os índios, a casa dos índios, para ir para as colocações deles, como os índios passam pela colocação deles para ir para a aldeia deles. Mas aqui nós, do Ouro Preto, só tem os limites, que nem ali o Laje, que faz divisa com a reserva do Rio Ouro Preto, por lá. Tem aqui a foz do Rio Pacas Novos, que faz divisa com a reserva Ouro Preto, mas ninguém tem, assim, mistura com eles, não. A Pacas lá até tem, mas nós não. Mais uma pergunta. Sou perguntador, dona Aparecida. Pode A ficar Beth à me vontade. conhece, ela sabe que eu gosto de fazer pergunta. Pode ficar à vontade. A gente está aqui para responder mesmo. Dia que a gente for a Porto Velho, pode visitar a reserva extrativista? Ou Só precisa se de for o Lago do licença? Cunhã. Oi? Só se for o Lago do Cunhã. Lá tem a reserva do Cunhã, uma reserva extrativista federal, que vocês podem visitar através da Organização de Seringueiro de Rondônia. A Beth tem conhecimento da Organização de Seringueiro de Rondônia. Hoje, quem está como presidente é o Neves, é um morador lá do Lago do Cunhã. Vocês podem, sim, fazer uma visita lá. A cultura deles é muito parecida com a nossa, só que eles têm alguma outra. Oi, Aparecida, Paulo, vocês... Oi? Agora sim. Oi. Voltou. Saiu aqui, eu não sei o que aconteceu, mas tinha saído.
Mas ninguém se machucou, né? Caiu, Não, mas não, está todo mundo tranquilo. bem. Não, Tá. não. Mas deixa eu terminar de responder a pergunta. Isso em Porto Velho, viu, Guerreiro? Aqui em Guajará-Mirim, tu tem que, de Porto Velho aqui, onde nós estamos, dá 330 quilômetros. Tu tem que pegar um carro ou um ônibus e vir até Guajará. Agora, chegando aqui, aí sim, você procura uma das associações e você pode ficar à vontade para visitar a reserva, sem nenhum problema. Até conhecer a gente também. Olha, aquele peixe ali que estava fritando, viu, com aquela carne com charque ali, aquela panelada. Ficou bom aquele feijão? Oh, ficou muito bom. Será que ele está ouvindo nós, o rapaz lá? Madi? Tô Tá. sim, seu Paulo. Ah, tá E bom, pode ter então. certeza que ele está anotando no caderninho para visita, para organizar a visita, né? É, eu tô para ir, já tem um tempo. Pois é, Madi, é isso. O que que se Aqui É em muito come? quente aí? bastante, tá Ó, quente. tá quente, ó. É quente O e rio agora está seco, muito né? seco. O rio está muito seco, ele está muito ruim para navegar nele. Então, não é época de viajar no rio por esse tempo. Tem que É. vir uma outra época. Uhum. Mas a reserva dá para você ir de carro até determinadas comunidades e você ter acesso ao rio, mas não está bom para andar no rio, não. Está muito seco. Tá indo o quê? Até o Pompeu de carro? Vai de carro até o Pompeu, né? Nós temos muitas comunidades que têm acesso por carro, mas as comunidades ribeirinhas mesmo, vai até o Pompeu ou pelo Bananal ou pelo Porto de Guajará-Mirim, mas está muito ruim porque está muito seco o rio. É. Mas mesmo assim dá de andar no rio, com muita dificuldade dá para andar. Hum, que dificuldade, hein? Tá muito seco, Beth. Muito seco mesmo. Eu vi a imagem, né, do pessoal, acho que era até o Vilhaneda, né, que estava Uhum. todo mundo se ajudando, né, para conseguir passar. Foi a Cida que fez aquela filmagem. Ah, foi você, Aparecida? Foi eu que fiz a filmagem. Aquilo era nós baixando com a borracha. Não tem aí, Vocês não? estão, vocês estão sofrendo com as queimadas e a fumaça que está tomando conta do Brasil aí também? Muito, bastante. Eu, de vez em quando, estou tossindo, mas por causa disso, né? A fumaça é demais. A minha filha está com uma mancha no pulmão, ela fez raio-x ontem, deu uma mancha no pulmão. E ela está fazendo tratamento. Está muito. Olha, ainda vai ter os efeitos colaterais dessa fumaça ainda. Muita gente ainda vai adoecer. Por enquanto ainda não está doente, mas as doenças ainda vão vir ainda. Aqui em Porto Velho, e que não é muito diferente ali de Guajará-Mirim, a Organização Mundial da Saúde, ela fala que o ar para ser respirável tem que estar em 20 UG por metro cúbico. Aqui já passou de 700, está chegando a 800. Meu 800 pai. UG. Então, de 20 para 800 é uma diferença muito grande, né? Tá tóxico, tóxico, o ar tá tóxico. Está bem complicado, está bem complicado. Mas eu queria fazer uma pergunta parecida. O que normalmente se come, né? O que se come quando se está dentro da reserva? E daí eu queria que você, né, se você quer falar alguma coisa também, porque a gente foi daí perguntando coisas, né? E coisas salteadas, então eu não sei se você quer colocar alguma coisa. E a Juliana também quer falar, eu vou abrir para ela, só para a gente se organizando, porque a gente está mais ou menos, já tem 1h30, né, que a gente está aqui, então só para a gente se organizando aí com o horário. Mas, Ju, você quer falar e depois a Aparecida fala junto, pode ser? Sim. Eu queria só tirar uma curiosidade. Para colher esse leite que vocês mostraram no vídeo, que foi. Tem alguma especificidade da lua, da natureza? Tem que respeitar alguma
algum ritual, alguma coisa tem alguma conexão nesse sentido? Fase da lua, coisas assim. Olha, tem. Na verdade, quando você vai iniciar a safra da borracha, né? No começo, você tem que esperar. Nós, os extrativistas, seringueiro, a gente espera para sangrar a seringueira, dar o primeiro risco nela na lua crescente. É a melhor lua que tem para você sangrar a seringueira no crescente. Você pode sangrar em outras luas, como no minguante, na lua cheia, no crescente. Você só não pode sangrar ela na lua nova. É a lua que não é recomendado, porque você vai adoecer as árvores de seringueira todinha. Mas depois que sangra a seringa, aí pode cortar direto, não tem mais lua nenhuma que atrapalhe. É só o primeiro traço que tem essa observação. E tem algum mito relacionado à seringueira, ou até mesmo essa questão com a lua? Não, mito não. É uma questão da saúde da árvore. É para a saúde da árvore, porque se você sangra ela na lua nova, a casca dela vai forfar todinha. Aí com 2, 3 anos ela não tem mais como você cortar, que a casca dela cria um pó e não dá mais o leite. Quando você sangra ela na lua cheia, que a lua está bem clara, ela dá broca, umas broquinhas que fura a madeira. E finda que aquelas brocas matam a árvore. No minguante, ela demora a dar leite, não dá leite com abundância. Então, o crescente, a lua indicada é no crescente. O Aparecida, Paulo, vocês já viram a mãe da seringueira? Não, eu não. Na O verdade, que é isso, a mãe da seringueira? É uma entidade? isso é mito, é lenda. Vocês Então, podem a gente contar- quer saber vocês podem disso, contar mesmo essa que vocês história? não viram. Não. Nunca vi nada disso. Tudo que contaram é coisa do passado, digamos. Os pais dos meus pais contaram para meus pais e meus pais contaram para nós. Nossos pais contaram para nós. Não tem essa história de que nós vimos a mãe da seringueira, que nós vimos o Mapinguari. Mas conta Não, pra gente, então, Paulo. é ruim a gente contar aquilo que a gente não viu, né? Mas Mas que os ouvi, pais ouvi. contaram, que os ancestrais aí contaram para vocês. Olha, na verdade, tem muitas histórias que ditam dessa forma que eu vou tentar explicar para vocês. Digamos, o seringueiro que era ambicioso, naquela época que existia... tem muita coisa que existia no passado que não existe mais agora. Uma das coisas nós não temos mais o curandeiro, aquela pessoa que benze a pessoa para ficar bom quando adoece. Essas pessoas morreram tudo e nós não aderimos essa herança para dar continuidade nela. Agora, isso que eu estou falando é verdade. Existe os benzedor que curava as crianças e as crianças ficavam boas. Eu mesmo machuquei um pé meu, chegou a quebrar o osso do meu pé, e um colega meu rezou no meu pé e fiquei bom, e estou bom até hoje, nunca precisei de ortopedista. Então, essa questão das rezas não é mito nem lenda, não, é fato. É fato. Agora, essa questão da mãe da seringueira, essas coisas, para mim isso é lenda, é mito. Mas eu posso contar um pouco do que me contaram. Um colega meu dizia para mim o seguinte: Paulo, se a pessoa quer fazer muita borracha, ele tem que fazer um trato, fazer um negócio, um acordo com a mãe da seringueira. Então, o que ele faz? Num dia de quinta-feira, meia-noite, a gente costuma entrar... A estrada de seringa é uma forma de um círculo que vai e fecha no mesmo local que entrou. Então, você costuma entrar pelo lado direito o ano todo. No dia que você faz esse acordo com a mãe da seringueira, você entraria pelo lado esquerdo da estrada, ao contrário de onde tu entrava. E tu tem que sair no horário
para chegar certinho no rodo da estrada. O que é o rodo da estrada? O meio da estrada, que ainda está faltando 50% dela para terminar. Tu tem que chegar ali meia-noite, 12 horas em ponto. Chega lá, tu vai se encontrar com a mãe da seringueira, nesse horário, e tu vai falar para ela o que tu quer. E ela vai te dizer o que ela quer que tu faça para poder, então, tu alcançar o teu objetivo. Então, as pessoas dizem que faziam isso e, a partir daí, eles passavam a fazer mais borracha do que os outros. Mas eu nunca fiz isso, não sei se isso é verdade, mas isso era o que me contavam. Todo mundo dormiu ao ouvir a história? Não, Não, adoramos a história. o povo Paulo, daqui adora uma história. ô Paulo, mas alguém que conseguiu falar com a mãe da seringueira contou como é que ela era? Que curiosa. Olha, eu gostaria muito de tirar a tua curiosidade, mas infelizmente eu não vou poder, porque eram histórias que eram contadas de um para o outro, né? Mas eu nunca cheguei a conversar com alguém que fez esse acordo com ela e falou como ela era. Mas a história versava dessa forma que eu vou falar para vocês. A maneira de como se encontrava com ela era uma ventania muito forte, e você não via ela, você ouvia só a voz. Aqueles ventos que vinha quebrando os galhos das árvores. E o camarada tinha que ter coragem para fazer isso, senão ele se assombrava e não conseguia falar com ela. Mas era assim que acontecia. Agora, eu nunca conversei com alguém que fez esse pacto com a mãe da seringueira. Nunca conversei com nenhum deles, porque não conheci. Mas já conheci pessoa que apanhou do caboclinho do mato. Então, conta essa Contei história. agora. Vocês são curiosos, né? Eu tenho um tio por nome de José Emílio Feitosa. Era um cearense, casca grossa. Um homem muito forte, musculoso. Parecia até aqueles caras que fisiculturista. Mas só que ele era malhado, mas não fazia ginástica, não. É porque ele era daquele jeito mesmo. Ele era negro. E o meu pai contava que ele era muito assim, não acreditava em nada. Tinha coragem demais. Não acreditava em Mapinguari, não acreditava em Caboclinho do Mato, não acreditava em nada. Até que um dia ele foi pescar, beirando uma baía assim, aí viu aparecer assim 4 molecotinhos, assim, uma média de 60 centímetros de altura, no máximo 70, aqueles molecotinhos na beira do barranco, caboclinho mesmo, índiozinho. E chegou e perguntou para ele, e aí, seu negro, o que que tu tá fazendo? E ele, se chamasse ele de preto, podia ter na certeza que ia brigar com ele, porque ele não tolerava ser tratado como negro, por mais que ele fosse. Ele disse, seu moleque, eu nem conheço vocês e vocês vêm me tratar com a falta de respeito, seus moleques. Ele disse, mas você não é negro? Como é que você não gosta de ser tratado como negro? O que é que tu está fazendo aqui, então, na beira dessa baía? Ele disse, espera aí que eu vou aí mostrar para vocês o que é que eu estou fazendo. Aí pegou um caniço de dentro da canoa para bater nos neguinhos, nos caboclinhos. Os caboclinhos deram uma pisa nele tão grande que ele passou 15 dias doente. Isso foi fato, não é mito, não. Ele passou 15 dias doente e foram achar ele no outro dia jogado lá na beira da baía, que ele não tinha força nem para entrar dentro da canoa. Foram achar ele no dia seguinte. Isso é a verdade. Meu pai contava, meu tio contava isso também. Isso é a história do caboclinho do mato, viu? Mas não é história, não. É verdade. Seu Paulo, e onça? Olha, Aliás, aproveitando em onça, tem uma história do Ovelhaneda agora com uma onça, não tem? Agora recente. o Zé teve problemas com onças nessa safra da borracha. Ele até deixou de cortar uma estrada que tinha
descendo o rio do lado da casa dele, porque toda vez que ele ia, ele topava onça, ele teve que abandonar a estrada. Mas eu particularmente, eu e a onça é igual o Romário e o futebol. Não, o Romário e o treinamento. Aonde um tá, o outro não tá. Então, eu nunca me encontrei com onça. Igual o Romário não se encontrava com treinamento. Aparecida, o que você acha dessas histórias? Eu só escuto. Mas o que o Paulo fala, eu acredito, né? Mas a senhora já viu alguma coisa? Eu já vi uma onça assim, quando eu morava lá no Rio Novo, nós vinha baixando pro barracão, a onça estava dentro da cozinha de um senhor por nome de Raimundo. Ela saiu com peixe na boca que ele tinha botado de molho para quando ele chegasse da estrada comer. Aí nós ia encostando no porto dele, a onça pulou com esse peixe na boca. Aí nós gritemos, ele vinha perto da casa dele e o cachorro veio. Quando o cachorro chegou pertinho, ele sentiu a onça e foi para debaixo do balseiro onde estava a onça. A onça pegou o cachorro. Aí ele pegou, o cachorro os grita, ele estava com a espingarda nas costas, ele só puxou e deu um tiro na onça. Mas a onça deixou o cachorro todo rasgado. Mas ainda escapou o cachorro. É. Mas, Aí no Ouro Preto eu nunca vi onça, não. e jacaré, Aparecida? Ah, jacaré, ano passado. Eu vou contar essa história aí que aconteceu comigo ano passado. Eu estava lavando louça de manhã lá no porto, em cima da tábua. E eu escutava minha cachorra latindo, tipo, como se assim quisesse falar alguma coisa para mim. E eu não sabia que ela estava latindo e olhava para mim e olhava lá para o meio do rio. E aí eu me toquei. Quando eu levantei, o jacaré chegava, vinha, minha irmã, já vinha igual uma voadeira, para me pegar em cima da tábua. Aí eu falei, meu pai, a cachorra tá me avisando que o jacaré vinha para me pegar. E quando eu me levantei, o jacaré saiu de bandinha assim, sabe? Mas ali no Ouro Preto tem muito jacaré, e é jacaré grande mesmo. Ano passado aconteceu isso comigo. Nossa. Não fosse a cachorrinha, o jacaré tinha me pegado de cima da tábua. Pega a gente, Aparecida? Pega mesmo, Jacaré pega. Jesus! Tá com 18 anos que o jacaré pegou uma menina aqui em Guajará, num garapé que tinha aqui. Pegou a filha de uma conhecida da gente, lá da reserva. E há um pouco mais de tempo atrás, o Paulo deve lembrar dessa história, não sei se a Aparecida lembra, que um cachorro também começou a latir, eu não lembro a colocação que foi o Zé Maria que contou. O cachorro estava latindo e tinha um jacaré, assim, fora da água, morto. O jacaré estava meio morto já, assim. Estava bem mais para morto do que para vivo. Aí o cachorro latia, 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 a família foi lá, né? E aí o jacaré morreu. Aí a família, bom, já que o jacaré morreu, a família foi abrir o jacaré para ver se dava para aproveitar alguma carne, se não tinha morrido de doença, tal. Aí abriu o jacaré. Quando abriu, no bucho do jacaré, tinha um veado. E aí eles olharam, viram o veado dentro do bucho do jacaré, falou, como assim? Estava o veado inteiro dentro do jacaré. Aí tiraram o veado de dentro, aí abriram o veado, no bucho do veado tinha um tracajá, dentro do veado. É verdade. O casco... O que é tracajá? Que bicho é esse? Essa daí é nova para mim, ó, Beth. Tipo uma tartaruga. Uma tartaruga bem grande, assim, era um casco desse tamanho. E abriram a tartaruga, Beth, tinha o que dentro dela? Então, aí cataram a tartaruga, e aí o dono da colocação, quem morava na colocação, lembrou que na noite anterior eles estavam comendo uma comida, a comida não estava muito boa, aí eles jogaram a comida fora. Aí esse tracajá vivia por ali, assim. Aí ele foi e comeu a comida.
Aí ele estava chegando perto do rio, mas ele não deu conta, foi que ele passou bem mal. Aí o veado foi lá e comeu o tracajá. Só que o Ai, tracajá tinha ai. comido a comida estragada, então, né, o veado também morreu. Aí o veado chegou perto do, assim, ele terminou de chegar no rio e estava caindo, quando o jacaré de longe viu que nem viu aparecer, ele correu, foi lá e nhaque, comeu. Só que ele comeu o veado que estava, né, doente por causa do tracajá, o tracajá, e aí morreram os três. E aí o Zé Maria, quando viu essa história, soube da história, há muitos anos atrás, aí ele catou o casco do tracajá, a cabeça dos dois outros animais e trouxe para cá, né, para poder contar a história. Paulo, não é verdade essa história? Misericórdia, né? Peraí, mas eu achava que o veado era herbívoro. Como assim? Pois É, é, não, o que essa vale é a história história. Claro que é herbívoro. Ô, Beth, Ah, mas eu o casco poderia de até acreditar que se também tivesse Beth, outro bicho. Se ele essa tivesse história, Tirar o veado da história e um achar um bicho apelido de ô, carnívoro. Beth, Ah, é o casco de tartaruga que você usa para segurar papel no teu escritório? aquele mesmo, Então, aquele mesmo. E olha, e a cabeça do jacaré foi doado para. Mas falando sério, as três peças são verdadeiras, né? Mas elas foram doadas para a universidade. Hoje foram doadas, é verdade. Um casco bem grande, uma cabeça bem bonita também. E agora conta a história que foi assim. Eu tenho, né? Eu tenho é incrível certeza, essa né? Zé história. Maria, o Paulo, a Aparecida nunca contariam uma história que não fosse Isso uma é história verdade. acontecida. Ó, Beth, eu vou É sair, que mentira, aqui vai dar 11 horas. verdade. bom, Eu vocês vou fizeram me uma pergunta, despedir. vocês fizeram uma pergunta aí e ficou no vácuo. O que que era a nossa alimentação quando nós estamos lá no Seringal? É, Ah, Tem um antes e o depois, né? Não fizeram essa pergunta aí? foi. Sim. E aí a gente encerra com essa pergunta e com a fala de vocês aí para poder fechar. É. Olha, tem dois momentos, né? Eu, a minha família, quando nós éramos tudo pequeno, dependendo dos nossos pais, a nossa comida era farinha com peixe, ou então farinha e carne. Raramente tinha feijão ou arroz. A farinha da mandioca era o que a gente mais se alimentava. Agora não, agora a gente já tem uma variedade maior. Tem feijão, tem arroz, tem macarrão, para comer com o peixe, né? Que é o que mais a gente come lá quando está na colocação de seringa lá, é o peixe. Uma que eu não caço para matar bicho, né? Eu não sou caçador, na verdade. Mas a gente pesca. Inclusive, a Cida é uma das que mais pega peixe, é a Cida. Mas é isso. Antes, no nosso alimento, mais era farinha de mandioca, com o peixe, com a carne, enfim. A piranha é um peixe gostoso? Queria saber. Tem duas qualidades de piranha, né? É a piranha branca e a piranha vermelha, que a gente chama de piranha doce. A piranha doce é muito gostosa, é muito boa. A piranha branca, ela é boa, mas não tem o mesmo sabor, né? Mas é bom para comer também. Aí tem o tucunaré, né? Cunaré, tem a traíra, e tem outros peixes. Tem o piau, tem o pacu, mas é só se você for pescar devagar. De linhada a gente não pega muito esses peixes, mas é o tucunaré, a piranha mesmo. Surubim. Surubim a gente não come, a gente É. nem pega porque não come. Peixe de couro a gente não come, na verdade. É peixe que está mais no fundo do rio também, né? Peixe de Não, couro mas é peixe pega. do fundo do rio, né? Se quiser pegar, pega. Aqui a gente não come mesmo peixe de É. couro. Ninguém come mandubé, não come surubim, não come mandim. Foi peixe de couro, a gente não come. E por quê, Paulo? Uhum. Olha, é porque é comida que é muito ofensivo, entendeu? É muito ofensivo para a gente. E, digamos assim, nós somos crente, nós não temos religião, mas nós somos crente. E eu acredito nas escrituras sagradas. E lá
tem 2 livros das Escrituras Sagradas que orientam o que você pode comer e o que não pode. E a gente segue aqueles mandamentos que está escrito ali, o que a gente pode e o que não pode. O que pode e o que não pode, né? A mesma coisa para a carne, a mesma coisa para o peixe. E não pode comer peixe de couro. Peixe de couro não, tem que ter barbatana e escama, né? Que são as abas e a escama, que a gente come, né? Isso está em Levítico 11, né? E está em Deuteronômio 14, nas Escrituras Sagradas. Só é abrir lá esses livros lá que vocês vão ver. Mas isso não se trata de religião, é uma questão de obediência. Sabe por quê? Quem fez o motor a 4 tempos, o que ele recomenda no manual de instrução? Ele diz que você tem que botar o óleo no carto do motor, não misturar o óleo na gasolina. Ele orienta como aquela máquina vai funcionar para ela não quebrar. Então, como o Criador, nós acreditamos que nós viemos de Adão, através do Criador, nosso Pai que está no céu, ele que nos fez, ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim. Agora ele diz, olha, isso aqui é bom para ti, isso aqui não é. Mas ele não proíbe você de comer, por isso que existe o livre-arbítrio, você come o que quiser. Por isso que muita gente está morrendo de câncer, está morrendo de doenças na pele, e outras coisas que despertam dentro de você, células de doenças, que a medicina não explica. Mas é por isso, porque bota tudo que quer na boca e depois sofre as consequências. É só por isso mesmo. Quem fez o motor a 2 tempos, o que ele recomenda? Pega o óleo e bota na gasolina. Esse não tem carro. Né? Não bota o óleo separado, mistura na gasolina que o motor vai andar bem. Se não botar o óleo na gasolina, ele vai quebrar. Enfim, aquele que fabrica o objeto sabe o que é bom para ele. Aquele que nos fez sabe o que é bom para nós. É simples, é isso. Bom, meu primeiro peixe, da primeira vez que eu fui para o Seringal, foi tucunaré. E ainda ganhei um de presente para trazer de volta, para trazer para casa. Né? Ganhei um tucunarézão. Aparecida, Gostoso. Paulo, vocês querem... Oi, Paulo. Muito gostoso, diga-se de passagem. Muito Tucunaré é muito bom. gostoso. O cunaré, eu tiro o filé dele, fica sem uma espinhazinha. Aparecida, na próxima ida, eu vou fazer uma aula aí para aprender a tirar o filé sem ficar espinha. Já está escrito aqui nas minhas anotações aqui, né? Eu vou filmar quando eu estiver fazendo isso lá em cima para mandar para você. Manda tá que eu bom? mostro daí para o pessoal, pode ser? Quando eu estiver impressando borracha, eu estiver lavando a borracha, eu vou mandar tudinho para você. Eu vou filmar e vou mandar. Beleza. Compromisso feito. Né? Tá bom. Você quer falar alguma coisa para se despedir do pessoal? Você e o Paulo querem falar alguma coisa? Eu fiquei feliz pela essa live que a gente está fazendo junto, conhecendo essas pessoas maravilhosas, né? Tá bom? Eu fiquei feliz por isso, tá? Eu agradeço muito. Esses bandos de curioso que quer saber sobre a mãe da seringueira, quer saber sobre o veado que engoliu a tartaruga. Ai, ai. Mas é assim, ó. O Paulo gosta muito de brincar, gente. É assim, eu, mais Aparecida, nós estávamos com 30 anos que não cortava seringa. 30 anos. E nós retornamos a cortar. O último ano que nós cortamos foi em 93. E nós voltamos a cortar seringa em 2023, 30 anos depois. Né? Então, é uma história até... eu não mandei para você a borracha. Eu tenho uma filmagem do meu sítio lá de cima e as borrachas que o Paulo fez. Eu tenho. Aí, se você quiser, eu mando para você, você mostra para eles. Manda sim, Aparecida, manda que eu mostro. E, aliás, essa história, Paulo, ela já tem compromisso, né? Essa história, né, daquela coisa, olha, depois de sair do seringal, dificilmente volta, né?
mas volta, né? E essa história já tem, né? A história da Aparecida e do Paulo já tem endereço, né? Tem um compromisso aí para essa história logo, logo ficar bem organizada, né? Super boa noite para todo mundo também, né? Que bom que... Ah, agora que eu vi a Giselda tá com um gatinho, né? Quem que é, Giselda? Marcelinho. É o Marcelinho? É o Marcelinho. Ele acabou de chegar. É o xodó da mamãe. Muito bom. Gente, olha, super boa noite para todo mundo. Muito obrigada. Boa noite, Beth. Boa Boa noite noite. para dona Aparecida. Gratidão. Boa noite, Boa Aparecida. noite para vocês. Obrigado Oi, gente. aí. Muito bom ouvir. É um Obrigada. prazer estar com Boa vocês, noite. gente. É um prazer mesmo. Um dia Muito nós vamos se obrigada. ver. Muito obrigada. Foi ótimo. Tá bom, querida, tá bom. Tchau, Tchau, tchau para gente. todos. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.